Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. E ontem eu fiz o vídeo sobre a importância do Campeonato Paulista por causa da mudança, né, do regulamento da Copa do Brasil. E hoje eu vou falar sobre o desmembramento, sobre as rodadas do Campeonato Paulista. A Federação Paulista divulgou a tabela desmembrada, inclusive a tabela inteira. Achei bem interessante e achei muito bom. Foi na semana passada, mas acabamos não repercutindo aqui, semana de Natal, enfim. Mas vamos falar hoje, trazendo alguns dados interessantes e falando um pouco, bem por cima, sobre os adversários e sobre as transmissões, né? Então vamos falar sobre as datas, horários, transmissões e adversários. Então vamos falar aqui, destrinchar o caminho do Santos nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilha e comente aí a sua expectativa para o Paulistão, que, como eu disse ontem, ganha importância pela questão da Copa do Brasil. Então agora a Copa do Brasil classifica somente pelos estaduais ou por um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. E são dois campeonatos que o Santos não vem tendo um bom desempenho. E aí a gente lembra que em 2021 e 2022, na verdade, 2022 e 2023, o Santos participou da Copa do Brasil pelo ranking nacional de clubes, porque o Santos acabou tendo um bom desempenho no ranking nacional. Isso é muito devido ao fato do Santos estar na primeira divisão, claro, porque daí a posição acaba valendo mais pontos. Mas se fosse como nos anos anteriores, né? Se fosse como vai ser neste ano de 2023, com o estadual servindo exclusivamente como o critério para entrada na Copa do Brasil, o Santos estaria de fora. Então o estadual acaba ganhando muita importância e um bom desempenho no estadual se torna fundamental para que o Santos consiga aí uma vaga na Copa do Brasil. De jeito nenhum o Santos pode repetir o desempenho dos últimos anos. Então vamos falar aqui sobre a tabela já desmembrada, já tem os horários, né? O Santos vai estrear dia 14 de janeiro, segunda-feira, sábado, aniversário do meu pai, inclusive, 6h30, na Vila Belmiro, Santos e Mirassol. E aqui eu vou fazer um adendo já para explicar que o Santos, nesse ano, nesse 2023, vai ter algumas peculiaridades. E uma delas é que o Santos vai jogar alguns jogos no Canindé. O Santos fez uma parceria com a Portuguesa, deu uma ajuda na reforma do gramado, a federação também, e aí ia pagar em parcelas, não sei direito como é que foi. Mas o Santos determinou que dois jogos que tem o Santos como mandante serão no Canindé, serão na capital. Lembrando que o Santos tem 6 jogos como mandantes, né? São 12 jogos na primeira rodada. Então, a princípio, 4 na Vila Belmiro, 2 no Canindé. Estádio que está sendo reformulado, inclusive porque a Portuguesa, depois de bastante tempo até, voltou para a primeira divisão e acabou fazendo uma parceria com o Santos. Achei bastante válida. Vamos falar sobre isso. E um outro adendo é que, de novo, assim como foi no ano passado, serão diferentes formas de transmissão, né? Nós não temos mais aquela transmissão exclusiva, por exemplo, do Premiere e da TV aberta e da TV a cabo, né? Agora a gente ganhou outras opções por streaming, inclusive alguns que serão exclusivamente por streaming ou exclusivamente por algum canal. Ou os dois juntos, né? Eu só faço aqui essa observação porque, no meu caso especificamente, não tem tanto problema. Acho que principalmente pelo meu pai, assim, né, ele assina a Premiere, e esse ano não vai ter nenhum exclusivo do Premiere, mas as outras assinaturas a gente tem conseguido assistir, mas eu ouço falar de muita gente que, sei lá, tem alguma pessoa um pouco mais idosa em casa que não consegue achar todas essas opções, eventualmente não consegue nem descobrir como é que acessa, por exemplo, no YouTube. E também tem a questão de aumentar muito o valor, né? No caso do Paulistão não são tantos serviços assim, mas você já tem, por exemplo, Premiere e o HBO Max, que já não são gratuitos, e aí você precisa ter
essas opções para acessar. Então eu vou falar aqui sobre as datas e os horários e também sobre essas formas de transmissão. Lembrando que a TV aberta vai ser só a Record. Na TV fechada nós temos o TNT e o... Cheguei a ter Sport TV, mas não tem. A TV fechada vai ser a TNT, então. Na internet, né, por streaming, vai ter o YouTube, o Paulistão Play, que é um serviço pago da própria Federação Paulista, o HBO Max, que é também um serviço pago à parte, e acho que só, né? E o Premiere, né? Que é um tipo de streaming que não é uma TV fechada, é um pay-per-view que a gente chama. Então é isso, né? Record TV aberta, TNT TV fechada, Premiere o pay-per-view, e aí Paulistão Play, YouTube e HBO Max como formas de streaming. Lembrando que o YouTube, quando aparece, pelo menos nesse ano, né, 2022, foi gratuito. Eu imagino que continue sendo. Os outros eu não sei. O Paulistão Play eu sei que não é e o HBO Max tampouco. Mas o HBO Max, se você quiser assinar, tem outras opções, né? Além de futebol, você vai poder assistir, sei lá, jogos. Eu acho que foi o Amazon Prime que passou alguns jogos do Paulistão no passado, mas então esse ano vai ser no HBO Max. Então vamos lá, primeira rodada, 14 de janeiro, 6h30, sábado. Santos e Mirassol, né? O time bastante chato, o time que derrubou o Carille no ano passado, então não é que vai ser um jogo fácil. E a gente lembra que Paulista é um campeonato bem mais complicado que os outros, em nível estadual, né? Tem muitos adversários complicados. Então vai ser uma estreia que vai ser mais fácil de assistir, passa no YouTube, então todo mundo possivelmente que está assistindo esse vídeo tem acesso ao YouTube, né? Que o mundo inteiro tenha, mas quem está vendo esse vídeo é porque consegue assistir YouTube. No Premiere e no Paulistão Play. Então, essas três opções para assistir o primeiro jogo do Santos. Segunda rodada, dia 18 de janeiro, que é uma quarta-feira, 9h30, Guarani e Santos. Guarani, time de muita tradição. Inclusive está na primeira divisão do Paulista, porque a Ponte Preta caiu, eu não lembrava. Comentei que a Ponte Preta caiu no ano passado. Guarani e Santos, transmissão da Record, então TV aberta. Do Premiere, que vai passar não todos os jogos, mas boa parte deles, e também no Paulistão Play. É engraçada a divisão deles, não sei bem como é que é, mas acho que é tipo, cada um escolhe 2 jogos, e aí tem prioridade em cada rodada, enfim. Diferentes jeitos também. 22 de janeiro, um domingo, 6h30 da tarde, /noite. São Bernardo e Santos. São Bernardo é um time muito complicado. O Santos sempre empata com eles. Na minha cabeça sempre dá 1-1 contra o São Bernardo. Transmissão HBO Max e TNT. Aí é um jogo já mais complicado. Você tem que ter a assinatura ou da HBO Max ou da televisão fechada, né? Dos canais de TV a cabo. Não vou aqui entrar em discussão de as pessoas têm outras maneiras de assistir que não sejam essas, mas oficialmente são essas. E na quarta rodada, Santos e Água Santa. O Água Santa, o time que o Santos enfrentou no último campeonato, né, 2022, para garantir a vaga na primeira divisão. Foi um jogo difícil na Vila Belmiro. O jogo também vai ser na Vila Belmiro, então o Santos joga primeiro em casa, 2 fora contra Guarani e São Bernardo. Aí joga contra o Água Santa, 25 de janeiro, quarta-feira, se eu não estou enganado. Quarta-feira, 9h30 da noite, 9h35 da noite, para ser mais preciso. Transmissão Record, Premiere e Paulistão Play. Então, no mês de janeiro, o Santos tem 2 transmissões em TV aberta lá, já de cara. E para fechar o mês de janeiro, 28 de janeiro, Santos e Ferroviária, 6h30 da noite. 28 é um sábado. Transmissão HBO Max e TNT. Esse jogo, a Ferroviária também é um time que costuma complicar. No começo desse ano, né, no Paulistão 2022, foi aquele empate em 3x3, que o juiz roubou a gente, Santos teve que fazer 6 gols para 3 valer. Acabou tomando a virada da Ferroviária e marcou um gol no finalzinho. Empatou o gol do Batistão. Dessa vez enfrenta a Ferroviária um pouco mais para frente. E na sexta rodada, já fechando aí a primeira metade do campeonato, Palmeiras e Santos, jogo bastante complicado. O Santos não vence o rival verde da capital desde 2019 e lá se vão aí muitos jogos sem vitórias sobre eles. Sábado, 4 de fevereiro, 6h30 da tarde, transmissão do YouTube, do Premiere e do Paulistão Play. Santos que joga fora de casa, né?
Lembrando que o mando dos times grandes nos clássicos é definido pelo desempenho no campeonato anterior. Então o Santos vem jogando repetidas vezes menos em casa do que fora nos clássicos, porque vem tendo desempenhos piores do que os seus rivais. Então os finalistas, né, normalmente, são dois times grandes e então são os que têm o maior número de mandos de campo em clássicos. Né? Já vão ser 2 anos aí seguidos de Palmeiras e São Paulo. E aí, começando a segunda metade da primeira fase do Paulistão, o Santos enfrentou São Bento, o time que o Santos enfrentou na 2021 para definir a escapada de rebaixamento. O jogo rebaixou o São Bento, inclusive. São Bento que foi vice da A2 em 2022, então volta aí para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Jogo de TV aberta, então uma quarta-feira, né? Possivelmente. Não, domingo. Domingo? Não. Mês errado. Quarta-feira, 9h35, Santos São Bento, Record, Premier e Paulistão Play. Jogo na Vila Belmiro. Horário ruim, né? Não vai ter aquele tanto de. Peraí, o São Bento é um dos jogos que o Santos vai ter no final. Ah, esse jogo no Canindé. Então, o jogo contra a Ferroviária, dia 28, e contra o São Bento, dia 8 de fevereiro, são no Canindé. O da Ferroviária é o do. Deixa eu ver só que dia da semana que é. É um jogo que cai no sábado, 6h30. Vai ter um bom público, certamente. E aí, esse do São Bento, também no Canindé. Continuando, dia 12 de fevereiro, domingo, 6h30 da noite, segundo clássico do Santos. São Paulo e Santos, no Morumbi, imagino eu. HBO Max e TNT. Então, um dos clássicos, o primeiro clássico YouTube Premiere e Paulistão Play. O Paulistão Play acho que ninguém assiste, porque se vai assistir o Paulistão, vai assinar o Paulistão Play no Premiere. E aí o segundo jogo, HBO Max, o segundo clássico, né? HBO Max e TNT. Nona rodada, dia 16 de fevereiro. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Dia 16 de fevereiro é a quinta-feira antes do fim de semana do Carnaval. Quinta-feira, 7h30 da noite, então, Santo André e Santos, no Bruno José Daniel, mando do Santo André. YouTube, Premiere e Paulistão Play. Jogo do YouTube aí. E no dia 20, que é a segunda-feira de Carnaval, Santos e Portuguesa. Jogo que deve ser na Vila Belmiro. Dia antes do aniversário da minha mãe, inclusive. 8 da noite, transmissão Premiere e Paulistão Play. Então esse é o jogo que não vai ter transmissão no YouTube, só para quem tiver no Premiere ou quem passar o Carnaval em Santos, que também não é uma opção ruim. Isso já é a 10ª rodada. 11ª, então, o último clássico do Santos na penúltima rodada do Campeonato Paulista, que foi contra o Palmeiras, né, nas últimas vezes. Dessa vez é contra o Corinthians, e é o jogo que o Santos tem o mando. Então, contra o Corinthians vai ser o único mando do Santos em clássicos. Dia 26 de fevereiro, um domingo, 4 da tarde, transmissão na TV aberta, Record, Premiere e Paulistão Play. E para fechar, esperamos que o Santos, já classificado, já bem tranquilo, o dia 5 de fevereiro, de março, perdão, um domingo, 4 da tarde, né, porque são todos no mesmo horário, Ituano e Santos, HBO Max e TNT, legal que vai ter uma transmissão. Contra o Ituano, então, o Santos decide a vida em Itu. Espero que, na verdade, a vida já esteja decidida. Né? Até porque se chegar na última rodada contra o Ituano, vai ser tenso. Né? O São Bento foi mais tranquilo, o Água Santa também. O Ituano já é um time bem mais chato, time que dá trabalho pro Santos. Não preciso nem lembrar do histórico recente aí de algumas partidas. Apesar que o Santos ganhou do Ituano no ano passado, já foi bastante coisa. 2022. Só para completar, lembrando o regulamento, o Santos está no grupo de Red Bull Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira, então não enfrenta nenhum desses times na primeira fase, e caso se classifique, o que não vem acontecendo, mas tomara que dessa vez aconteça, vai enfrentar o outro time que se classificar do mesmo grupo. E aí a gente lembra que o Santos pegou o único outro time do
do campeonato, além dos grandes, né, dos times da capital, que é de Série A, que é o Red Bull Bragantino, que o Santos normalmente empata. Tomara que o Santos consiga ficar em primeiro no grupo. E eu acho que é jogo único. É, quarta de final é um jogo único. E aí a semifinal acho que é de volta. E aí então, Red Bull Bragantino, Botafogo de Ribeirão Preto e Internacional de Limeira. Tá? Só time de Série A, né? Red Bull, Botafogo e Inter. O Botafogo de Ribeirão Preto é Inter de Limeira. E aí o Santos, caso se classifique, esperamos que classifique, e em primeiro pegará o outro time do grupo a se classificar, depois tendo o cruzamento. Também lembrando, o rebaixamento acho que nem precisa lembrar, mas enfim, soma, junta todo mundo para definir o rebaixamento, os dois piores caem. E aí o Santos, espero, consiga um resultado melhor. Então, lembrando, Guarani, Água Santa, São Bento e Corinthians são os 4 jogos de TV aberta. Só do Corinthians é no domingo, os outros 3 são em quartas-feiras, 9h35 da noite. E fica a nossa torcida para que o Santos consiga um campeonato paulista bem melhor do que foi os últimos anos, bem mais tranquilo, com o futebol melhor, com o trabalho melhor do Odair Helman. É isso, pessoal. Obrigado a todos que assistiram nosso vídeo, obrigado a todos que acompanham nosso canal, obrigado a todos que comentam aí. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, compartilha e diga a sua expectativa para esse Campeonato Paulista. Eu espero que o Santos consiga aí um trabalho muito mais sólido para que chegue bem nesse começo de ano aí, consiga um bom Campeonato Paulista. Começa um pouco mais cedo, a gente lembra, né? O do ano passado começou dia 26. Esse ano o Santos teve mais tempo entre as competições, vai começar dia 14 para o Santos. E termina essa primeira fase antes da Sul-Americana. Esperamos que o Santos continue no mata-mata para não ter tanto tempo aí sem jogos. No mais, muito obrigado a todos e que seja um Campeonato Paulista melhor, que seja um ano melhor para o Santos. Para cima deles. Abraço.